Acho que se segue, é por aqui que começamos a segunda parte do programa de hoje com Raquel Guimarães. Olá, Raquel. Então sou hoje. Estão verdes, meninos? Mas gostem? Tudo bem? Sim, tudo bem, ótimo. obrigada. Ora então, hoje temos lingerie, apropriada para cada corpo. Não para cada ocasião, mas para cada corpo. Para cada corpo. Se quiserem ir ao concerto dos B4 com um corpo mais definido, aqui está uma sugestão para sábado à noite. Algumas sugestões. Certo? Vamos lá começar então. Cada vez mais. Cada vez mais as mulheres estão preocupadas com a modelação do corpo. E isso é uma preocupação muito interessante. Porquê? Porque muitas vezes nós pensamos de que forma é que nos podemos vestir, a roupa adequada para um determinado tipo de corpo, mas muitas vezes, e a grande parte das vezes, o ponto de partida é sempre a roupa interior. Há sempre situações em que, por muito que o vestido seja adequado ao nosso tipo de corpo, a má utilização ou um sutiã que não seja do nosso tamanho, em termos de copa, em termos de costas, portanto, isso vai sempre influenciar a forma, o caimento da peça. Exterior, portanto, o ponto de partida será sempre a roupa interior. E cada vez mais a roupa interior está na moda e cada vez há mais estudos no sentido de a tornarem mais fácil de tirar, não é? Sim, há muitos estudos nesse sentido. Por exemplo, esta peça, o que é que ela tem? Ela é uma peça que tem um reforço na parte abdominal, tem um reforço no peito, tem um reforço na aba, na alça, porque é muito importante, sobretudo para as senhoras que têm algum peito, haver um reforço que não vinque muito o ombro e no final do dia crie muito cansaço ou tensão nesta área. E esta peça tem uma outra funcionalidade, outras duas funcionalidades, que é o próprio tecido tem funções reafirmantes porque tem retinol e tem cafeína, ou seja, cada vez, sim senhora, portanto, cada vez mais os tecidos molhar um bocadinho, portanto, cada vez mais as investigações também são feitas no sentido dos tecidos terem determinadas propriedades para ajudar as mulheres, os tecidos inteligentes, digamos assim, que serão o futuro, não é? Hidrófugos, por exemplo, que as pessoas transpirem e afastam o suor, ou retenham o suor e o próprio tecido não parece molhado. Portanto, temos aqui algumas opções nesse sentido. Esta peça também tem aqui um franzido, e isto é muito importante. Porquê? Porque não vai fazer com que o rabo fique mais plano, portanto vai deixar o rabo ficar com o seu formato normal. Pois é, o sutiã é enorme. Temos para as senhoras que precisam de contenção de peito. Temos aqui uma outra opção, que é uma cinta muito mais elevada, e há muitas senhoras que se queixam que elas dobram, que não é? Portanto, exato. Portanto, elas têm que ter determinadas características, determinadas propriedades antiderrapantes, entre aspas, e que fiquem coladas ao peito e que moldam a cintura. Mas eu acho que nos últimos anos tem havido uma grande evolução nos tecidos, não tem? Completamente, aliás, antigamente nós não víamos com tanta facilidade este tipo de modelação e à venda. Estes por acaso são lisos, mas temos umas versões mais sexys para quem quiser arrojar um pouco mais. É preciso ter sempre cuidado, pois se tiver algum relevo depois pode transparecer nas roupas. E depois temos esta versão, não é, de contenção também nesta parte, portanto, dependendo do tipo de corpo, exatamente, da zona abdominal. Passando um bocadinho para o formato do corpo, o que é que nós devemos ter em conta? Que nós já falamos dos diferentes tipos de corpos, não é? E, por exemplo, este é um tipo de cueca que uma mulher com um corpo mais retangular, que é aquela mulher que não tem uma cinta muito definida, deve evitar, porque como ela é um boxer um bocadinho retangular também vai dar, digamos assim... Sei que fica melhor em mim. Pois, depende depois do tipo de corpo de cada uma. Claro que temos esta opção, não é? Esta opção vai ser a opção que se vai adaptar mais a quem tem uma anca um bocadinho mais arredondada, ou também quem tem uma anca mais retangular e que lhe vai dar um bocadinho mais, o triângulo no fundo vai dar uma forma à anca para a mulher parecer um bocadinho mais com alguma forma. Temos este mega sutiã, mas que é muito importante também falarmos nisto, que são as senhoras que têm necessidade de ter um sutiã redutor. E
isto é muito importante que recorram a alguém especializado. Porquê? Porque, Já. exatamente, nós temos aqui um exemplo, ela recorre e tem um tipo de serviço, bra fitting, o que é, muitas mulheres não têm um tipo de sutiã adaptado ao seu tipo de corpo. E nós todas temos tipos de corpos diferentes, temos copas diferentes, o tamanho da costa é diferente, o tamanho do ombro é diferente e isso é preciso ser tudo medido para que haja uma conjugação com Feitos à medida. feito à medida. Isso é muito importante, cada vez mais o feito à medida é... Sim, Maria. Nunca é demais, eu acho que já falámos disto, mas a mim o que me faz muita confusão e há tanto, mulheres que não usam o sutiã certo para fazer desporto. Ai, para desporto. Ai, sim, isso é muito Estão a importante. correr e aquilo está A abanar, até pode ter alguns... mesmo mal para a Não, É muito mal, sim, claro. E até pode ter algumas consequências em termos de saúde, não é? Curiosamente já abordamos aqui este tema quando falamos dos equipamentos para desporto. Sim, Exatamente. daí da roupa mais desportiva. Exato. Temos esta situação aqui em que tem muito enchimento, exatamente para as mulheres que têm pouco peito. Claro. Pode ter enchimento ou pode ter esta opção que é, portanto, a dupla sobreposição de tecidos, os tecidos mais rendados, os padrões que vão conferir volume, como nós já sabemos, certo? Certo. Depois temos aqui uma questão que eu resolvi trazer hoje, não é muito glamourosa, mas acho que é muito importante falarmos quando falamos de lingerie e tem a ver com a lingerie adaptada, por exemplo, às pessoas com incontinência. nem sabia que existia. Sim, portanto, é uma cueca mais resguardada e é uma cueca almofadada, como se fosse, portanto, é antibacteriana. Claro que não é para grandes perdas de urina, mas que eu penso que é uma componente quando falamos em corsetterie, a lingerie engloba roupa camisas de noite, quando falamos em cueca e sutiã, falamos de corsetterie. Portanto, é muito importante sempre aprender, exatamente. E acho que esta é uma das funções que a roupa interior também poderá ter, não tão... Deixa-me só, isto Sim. sai? Não. Não. Portanto, a cueca depois é lavada, Ok. certo? Faz sentido. Para o homem é que temos aqui grandes novidades. Para as pessoas estão muito mais informadas em relação a estas situações, mas para o homem, o que é que nós temos? Temos o boxer que faz contenção de barriga. Alguma vez tinham ouvido falar O disto? Ricardo não sabe. Eu já sabia que... Aliás, há um passo de dança que ele faz para lavar a roupa Quando tem nele. que lavar Ele faz assim. Para lavar a roupa. Ai, é o tanquinho, o brasileiro mas é tanquinho. verdade. É melhor não duvidar. É assim, está lá. Estou a imaginar isso lá em casa. Gira a versão também. É melhor não duvidar. Pronto, é isto. O que é que nos esqueça? O que é Sempre que se feito algum trabalho lá em casa, acho muito bem. Portanto, Não temos tem esse... espaço para tanque. Essa máquina Os homens hoje têm uma coisa rápida para lavar uma roupa à mão. E os homens hoje têm que ter muitas mais funcionalidades que tinham antigamente. Portanto, temos este pequeno pormenor aqui. Temos um boxer que não é o típico de algodão, portanto é um boxer mais arrojado, mas é para uma noite especial. para uma noite especial, mas portanto, para o homem é preciso mais do que muitas vezes a estética. Os homens não podem mudar muito do boxer preto, boxer branco, de textura ou de padrões, mas é muito importante. Os brancos. Em relação aos pretos, é preciso ter muito cuidado, porque se forem boxers que não sejam certificados e que não sejam, portanto, produzidos dentro da União Europeia, fica aqui um aviso que muitas vezes podem ter, e já há casos desses, amianto, ou podem ter outros resíduos de outras coisas quaisquer, químicos que interferem com a fertilidade do homem. Sim, há estudos feitos nesse sentido. Portanto, também é preciso. Eu hoje venho de estudos todos. Meu Deus do céu, isso é uma É óbvio que na parte que interessa, não é? Há aqui o algodão, porque é muito importante que para o homem, para a mulher também, mas que respire, que deixe respirar. A propósito do que disseste, como é que podemos saber se estamos com algum... União Europeia, exatamente. Sim, se tiver etiqueta União Europeia, tudo que seja fora da União Europeia é de desconfiar e ter muito mais cuidado. Claro que nas rotinas médicas depois há de encontrar algum problema se tiverem, esperemos não, que mas não. não é isso, mas... Por exemplo, um boxer que larga muita tinta, à partida é um boxer que tem muitos químicos e que poderá prejudiciar a fertilidade do homem. Ok. Certo?
Temos este modelito para o homem que gostar. Eu gosto muito mais destes modelos mais justos. Sim, ou em cueca ou em Eu boxer. gosto desse modelo em branco. É? É. Mas é preciso também ter muito cuidado. Porquê? Porque é preciso. Isto é todo mundo assim. Sim, porque há boxers que não têm este resguardo, nem tem este algodão por dentro, portanto tem aqui como se fosse uma rede, certo? Para aparar, digamos. Gostaram da expressão? Ai, eu só espero que esta parte não entre depois aí nos programas que eu tenho visto, não é? Vai entrar, vai entrar. Vai entrar. Claro, essa é garantido, é Aliás, eu acho que garantido. está a fazer tudo para entrar. Isto é ciumeira, isto é ciumeira. Ai, minha Raquel nossa. está a fazer tudo para entrar. Ai, não. Esta semana está quase lá. Qual é a funcionalidade deste boxer? Se puserem aqui a mão, tem aqui um material antiderrapante que não deixa, Isto deve ser um castigo para tirar que isso. não deixa a camisa do homem Ai, subir. isso é bom. A camisa não é ele derrapar para outros sítios, é a camisa do homem, portanto não subir. É Isto um no outro. fundo é uma segurança para a camisa, não é? É uma segurança, exatamente. Sim, é verdade. Não é? Yeah. Aqueles lindo. homens têm a tendência a dar a camisa e assim. Depois entramos aqui, calma, depois entramos aqui na parte. Também estou muito curioso, já lá vai. Pois, essa parte é a parte mais. Entramos também Espero que aqui. estejam a gravar tudo isto. Depois entramos aqui também na parte não tão glamourosa da roupa interior, também para o homem. Portanto, também temos aqui roupa interior almofadada, antibacteriana, para os senhores que têm perda de urina ou têm incontinência. Estás a dizer? Era para... Ai, para dar volume! Ai, nem tinha pensado nessa. Nem tinha Não, para pensado dar nessa. volume é um botão. Oh Maria, nunca Mais tinha baixo. pensado nessa opção. Mas aqui fica a dica para os senhores que quiserem, não é? Volume. Dar volume, acrescentar um bocadinho de volume. Até há uma música de Jorge Palma, não é? Que é o E esta? dá volume. Para tudo, para tudo. E esta é a última peça, não, é para os senhores que são customizados. Portanto, esta peça Essa sim. Mas também achei interessante trazer, porque muitas vezes há um desconhecimento muito grande em relação O que existe no mercado. a peças que estão relacionadas com o pós-operatório,